É uma questão, para mim é uma questão, eu sou uma pessoa que tenta ser, muitas vezes não é, mas que tenta ser muito analítica e racional. É pesar o custo e a Siri ligou-se. É pesar o custo? É pesar o... Tu não disseste nada que se parecesse com Siri. Opá, não sei, mas ela respondeu I'd blush if I could. Okay. Então cá estamos nós, quê? 2 semanas depois? 2 semanas, praticamente. Não sei bem. No Talvez. domingo vai fazer 2 semanas, hoje é sexta, portanto é como se fosse 2 semanas. Já partilhámos o último episódio, que ainda não está publicado, com várias pessoas. Já tivemos algumas opiniões e acho que há algum feedback que tu já me foste dando, J-Jam, sobre o último episódio. Vou lê-lo aqui. Força. A não ser que tu queiras ler. Não, força, porque eu não o tenho aqui disponível no momento. Ok. Então, colocaram-te a questão, ou pediram-te que me colocasses a questão de: será que eu preferia ficar na tal simulação de que falámos no episódio anterior, a simulação que garante 100% de felicidade, se eu dava garantias que ficaria nessa simulação? Se me dessem a garantia de 100% de felicidade? E também em que condições é que eu ia em que outras condições é que eu ia para esta simulação? Por exemplo, se eu aceitava nascer lá dentro ou não, ou se ia para lá por escolha própria ou não, etc. E nós já falámos um bocado disto antes de estarmos a gravar, e o que eu te disse foi que essa resposta tem vários níveis. No fundo, uns são mais abstratos do que outros. O primeiro nível, de certo modo, vai a uma questão mais de definição. No último episódio eu falei de um cenário muito hipotético, em que essa tal máquina me garante 100% de felicidade. Ou seja, a questão quase que não se coloca. Se a máquina me garante 100% de felicidade, eu vou aceitar ir para lá. Ela garante-me 100% de felicidade, porque é que eu não iria? Já voltei a este ponto. Por exemplo, eu não teria uma questão que tu tinhas colocado originalmente, era, ou pelo menos foi assim que eu interpretei, que é: eu não teria saudades das pessoas que me são mais próximas. Mas para mim, não teria, porque a máquina requeriria as pessoas, por exemplo, para me garantir 100% de felicidade. Sim, mas... Eu sei que não era disso que estavas a falar na altura. Estavas a falar do impacto nos outros, não é? Certo, a não ser que te apagassem as memórias, etc., tu continuarias a saber que não eram as pessoas a sério. Que as pessoas Essa a é uma sério... possibilidade. Essa é uma possibilidade. Apagarem-me as memórias é uma possibilidade. A máquina garante-me... Por isso é que eu disse que isto é uma questão muito de definição, ok? Ainda assim, quando estás a tomar a decisão e a fazer a escolha, não te apagaram nada e sabes que vais causar isso às outras pessoas. Calma, isso é outro assunto. E já revisitamos isso. Antes é só eu continuar a dizer que eu falei aqui de um cenário em que eu escolheria. Ou seja, eu não falei do cenário em que me colocavam lá. Tipo, por exemplo, à nascença. Certo. Porque eu sinto que esta questão da escolha é fundamental. Ou seja, eu sinto que se não puder escolher, por exemplo, nascer na tal máquina de 100% de felicidade, há aqui alguma coisa fundamental, não sei bem precisar o quê, mas que me estão a retirar. Ou seja, mesmo que eu fosse 100% feliz, acho que seria moralmente incorreto fazer isto à espécie humana. Ou seja, mesmo num cenário em que houvesse a maximização da felicidade, eu acho que há algo que transcende a felicidade humana. E esse algo é a moralidade. Ok? Portanto, eu não quereria uma sociedade, e se calhar estou-me a contradizer um pouco com o que disse da última vez, mas eu não quereria uma sociedade em que todos nascemos nessa máquina contra a nossa vontade. Porquê? Porquê é que eu digo que é, de certo modo, imoral? Porque eu não compreendo o livre-arbítrio. Acho que nenhum de nós compreende o livre-arbítrio. Eu não compreendendo o livre-arbítrio, eu não posso desvalorizar o poder da escolha. E eu tomar uma decisão pelo outro, estou, no fundo, a desvalorizar o poder da escolha. Estou a assumir que não é uma variável. E, portanto, eu acho que o poder da escolha é importante, porque eu desconheço o livre-arbítrio, desconheço o conceito a complexidade do conceito da escolha, e acho que isso deve passar pela pessoa. Não me importava de uma sociedade em que as pessoas nascessem e pudessem decidir. Mas isto é tudo muito baseado em definições, porque agora podemos ir aqui por um buraco em que tu me perguntas: então, mas quando é que as pessoas podem decidir, se não têm de ser educadas para poder decidir, etc. Isto é muito hipotético, muito, digamos, quase filosófico a mais. Agora tu colocas-me aí uma excelente questão,
que eu nem tinha pensado na altura, que é as pessoas à minha volta podem não ir para a máquina e podem sofrer pela minha ausência, por exemplo. E ao contrário de tu que irias estar na máquina, isso não é colmatado por nenhuma simulação maravilhosa. Exatamente. E eu confesso, nós falámos disto há uns dias, e eu confesso que no pouco tempo livre que tenho tido, de vez em quando tenho debitado um pouco sobre essa questão e eu não sei bem como responder. Não sei mesmo. Porque mesmo que eu fosse ser 100% feliz, ou seja, apagava uma memória, como tu disseste, as outras pessoas poderiam ser afetadas. E isto é uma questão de egoísmo ou não. Ou eu sou egoísta a ponto de só querer saber da minha felicidade, certo, ou eu preocupo-me também com a dos outros. E prescindo de parte da minha felicidade para não afetar a dos outros, assumindo que eles são algo afetados pela minha ausência. O que, de certo modo, vai ter um pouco aquilo que o João Nuno dizia antes sobre o que é que eu seria se simplesmente fosse 100% feliz numa simulação. O que é que eu trago ao mundo se eu sou só 100% feliz? O que é que eu trouxe? Felicidade para mim e felicidade para os outros? Quase que dá vontade de dizer que eu valho menos que os outros por causa desta decisão, não é? Quer dizer, o que quer dizer é que tu, na prática, não poderias ter simulações com outras pessoas lá dentro a interagir contigo, porque haveria sempre um clash de felicidades e para aquele ser 100% feliz provavelmente implicaria que a outra pessoa não seria. Exatamente. E agora tu perguntas-me uma questão. O que é tu colocas-me uma questão. O que é melhor? É eu ir ser 100% feliz e a outra pessoa ser mais infeliz? E eu vivo numa simulação, não me mexo, não faço nada, estou só simulado? Ou nenhum de nós ser totalmente feliz, porque nenhum de nós está numa simulação, mas nós estamos na simulação, não tivemos esta decisão radical, esta decisão que no fundo quase prescinde, como o João dizia, da nossa individualidade. E eu não sei bem a resposta. O que me apetece chutar é que eu não deveria ir para a simulação. Mas eu sou capaz de dizer que me apetece chutar isto porque me sinto socialmente pressionado a dizer isso, para não parecer um egoísta. Eu sei que não estou a dizer isso pensando no assunto. Estou a dizer isso porque estou quase como que programado pela sociedade para dizer isto da boca para fora, para não parecer mal. Mas não é bem o que eu penso. O que eu penso está turvo. Eu não tenho mesmo uma opinião formada sobre isto. Eu estive a ver uma palestra onde se falava um pouco sobre esse assunto e por acaso isso acho que não era dos principais problemas que as pessoas levantavam. Acho que eram dois, se não me engano agora. E na prática era o que era o real versus a simulação, ou seja, estavas a ser feliz, etc., mas não era a realidade e portanto tinha menos valor. Certo. E a segunda era a falta de controle, porque tu na simulação estás perante a vontade de quem controla a simulação, seja lá quem for, e apesar de te garantirem que irias ser isto ou aquilo, será que vais ser mesmo? Porque abdicas do teu controle. Isto eram os dois problemas que eram mais levantados pelas pessoas. Acho que esse de deixar as coisas para trás não era tanto. Se calhar é porque não se lembram, mas não sei. O problema da falta de controle para mim não existe, porque eu estou a assumir uma máquina que é quase autossuficiente e que cede aos meus caprichos. Sim, ok? Mas mesmo assim continua a ser a mesma coisa. Exato. Eu acho que sempre ali. Essa questão que tu dizes da falta de controlo é no fundo se calhar muita razão pela qual eu também diria, por exemplo, no caso da Matrix que falámos no outro episódio, que eu sairia da matriz, que eu tentaria sair da matriz, porque estás numa simulação, ok, podes ser feliz, mas não és tu que estás a fazer o teu destino. Mas o caso do Matrix é um caso
que se enquadra perfeitamente nisso que tu disseste, que é tu não controlas a simulação. A simulação não é feita de forma perfeita para ti, ok? As pessoas lá também são infelizes. A simulação não maximiza a felicidade no Matrix. Neste caso que eu estou a dizer é uma simulação que lê o meu cérebro, vê o que é que eu quero e faz o que eu quero. E se eu assumamos, por exemplo, que o que eu quero é voar e aquilo põe-me a voar. Mas isso é o que as coisas mudam. Quem é que diz que a meio não passava a ser o oposto? A máquina lê que é o oposto. Não é isso. Então, para programadores, quer dizer, há um problema e depois dos primeiros 20 anos começa a fazer exatamente o oposto. É 100% infeliz. Eu estou a assumir que a máquina não tem erros. Sim, mas, quer dizer... Agora podes-me dizer que é uma assunção que não faz sentido. Estou a assumir uma coisa que não faz sentido. Porque vai haver bugs. Não podemos garantir um sistema perfeito. Ou seja, queres que eu pense num cenário mais real, menos hipotético, não é? Não é só a coisa dos bugs, é em última análise, a simulação é controlada por pessoas e não por uma coisa autónoma. Quer dizer, também estás dependente. É a cena da dependência. Estás dependente da vontade de terceiros ou da máquina. Mas a máquina pode ser autónoma na mesma, que não deixa de ser uma entidade que te está a controlar na mesma. Pode ser uma inteligência artificial que pode... Mesmo a questão de não eu consigo imaginar uma máquina que não tem logo tudo definido à partida, não é? Vai, como o Max está a dizer, vai-te lendo a mente e vê o que é que tu precisas, o que é que tu queres. Eu posso dar o mesmo argumento para o teu corpo. O teu corpo também não és tu. O teu corpo também te pode desobedecer. Em casos de doenças, há aqui um desfazamento e um problema. Sim, mas basicamente estás como que a adicionar uma segunda camada que pode correr mal. É de género, imagina que estavas na simulação e começou aqui um fogo pequeno ao lado e tu não podes fazer nada porque não sabes se está lá o fogo e puf, foste à vida. Morres feliz, pelo menos. Pois. Mas se tivesses controle sobre ti próprio, está aqui, está a arder, vou-me desviar. Isso parece-me um falso argumento, na medida em que isso é no fundo o argumento do podes sair à rua e ser atropelado por um autocarro. Sim, mas teoricamente, ok, na simulação provavelmente não iria acontecer isso. Não. Mas... se isso fizesse parte de tornar feliz. Da tua felicidade. Pois. Sim, exatamente. Porque nesse caso estarias... ok, não irias ficar doente na simulação também, mas poderias à mesma ficar doente na realidade. No fundo estás-me a colocar uma questão que eu mais uma vez não equacionei porque eu estou a pensar num cenário idealizado, que é o cenário da máquina perfeita, não há imprevistos fora da máquina, a máquina faz o que eu quero. É um cenário idealizado. E nesse cenário idealizado não me faz confusão que se fique nessa máquina. However, num cenário menos idealizado, eu acho evidente que tinha de haver muitas precauções. Tínhamos de ter protocolos para... Estamos a discutir protocolos para... Okay. Tínhamos de ter protocolos para essa situação que tu descreveste, no incêndio. Tínhamos de ter maneira de certificar as máquinas, saber se elas funcionavam mesmo, se não funcionavam. Não poderíamos, certamente, nunca colocar as crianças lá, pelo menos nunca numa fase inicial, não é? Porque não sabíamos se funcionava. Isso cai muito mais no plano do real. E no plano do real, eu mais uma vez, no último episódio disse, eu não acredito que esta máquina seja possível. Eu não acredito que seja possível ter uma destas máquinas. E portanto eu acho que esta questão, no plano real, quase que não se coloca. Porque não me parece possível. Se a máquina pudesse ter erros, quer dizer, eu vou prescindir de ir para a máquina porque ela pode ter erros? E se eu, por exemplo, pudesse dizer, eu vou para lá durante 2 horas? Vocês já aceitavam ir? Se pudessem ir em bursts? Sim, why not? Não, 2 horas só para ver como é que era. Isso não vejo problema nenhum com isso. Mas isso é como experimentares heroína. Não vejo Pois problema nenhum Ok. em injetar heroína uma vez. Pumba, és viciado. É aí que eu estou a tentar chegar.
As 2 horas rapidamente podiam começar a ser dias, ou seja, temos aqui um certo papel de escolha, mas se a máquina por definição te dá felicidade a 100%, tu não quererás voltar lá sempre? E em termos últimos, qual é a diferença entre isto e o cenário em que tu simplesmente escolhes ficar lá para sempre logo? Mas fazendo o paralelismo com a droga, há pessoas que eu já vi descrito por pessoas que tomavam opioides, por exemplo, que diziam que aquilo os fazia sentir o melhor que alguma vez se sentiram na vida e que acabaram por decidir deixar porque aquilo os fazia infeliz, de certa forma, também. Sim, mas aí acho que estás a misturar tipo prazer físico com felicidade. Sim, ou seja, no fundo eles não eram felizes. E eu estou a falar de uma máquina que nos garantia essa felicidade. Não, eu já descrevi que as pessoas se sentiam felizes naqueles momentos. Mais felizes do que em qualquer outro momento da sua vida. Sentiam-se plenamente bem consigo próprios. Neste caso em específico acho que não eram opioides, porque opioides acho que é mais de facto isso que vocês estão a dizer do prazer físico. Mas tenho ideia de alguém ter falado, não sei se era qualquer coisa como ecstasy ou uma coisa desse género, em que se sentia completamente bem consigo próprio, no topo do mundo, por assim dizer. E depois, em que medida é que decidiu que era infeliz? Já não me recordo, mas... Deve ter a ver com basicamente tudo o que é drug addictions. Exatamente. O esforço necessário para... O esforço necessário, a destruição de laços sociais. Exato. Essas coisas todas que também existem na máquina, não é? Mas na máquina terias novos laços sociais. Simulados para ti. Simulados, ok. Tu sabendo que eles são simulados. Se calhar se tu fores profundamente viciado numa droga dura alucinogénica, podes ter laços sociais com criaturas que nem sequer existem. Será que isso é suficiente? Isso é menos real? Porquê é que isso é menos real? Eu não digo que seja menos real. Porque a nossa realidade é... Cada um tem a sua realidade, não é? E o que importa é o que tu experiencias, aquilo que tu sentes. Achas isso? Não achas que uma alucinação é menos real do que uma pessoa física, atómica? Não. Porquê? Porque pelo mesmo processo que tu vês a pessoa física, é o mesmo processo pelo qual tu vês uma pessoa que seja de uma alucinação. É uma coisa no teu cérebro. Não concordo com isso. Não concordas? Não é tão real que, para mim, pelo menos, a realidade tem a ver com algo que todos possam... Obviamente que em traços muito largos, mas que todos possam identificar ou interagir com. Por exemplo, ok, está ali uma árvore, tu vês a árvore, outras pessoas veem a árvore, um tipo cego pode tocar na árvore e sabe que ela lá está, etc. Assim, coisas desse género. Agora, isso, uma coisa que todos concordam e partilham, é a realidade. Então se tiveres um grupo de 10 pessoas que estão todas a alucinar e um deles começa a dizer que está a ver uma certa coisa e os outros todos por simpatia, por inception de certa forma, começam a experienciar a mesma coisa. Sim, mas isso continuará a ser um grupo restrito. Estou a dizer em termos gerais. Então imagina que de repente aparece aí uma espécie alienígena que pega em toda a raça humana e a coloca numa simulação em que acontece coisa X. Todos conseguem experienciar essa coisa X. A questão é, essa coisa X não existe atomicamente. Não existe. Mas o que é isso de existir atomicamente? Quer dizer que quando eu estou a ver algo à minha frente, estou quando a percepcionar... tu estás a ver, estás a falar logo de percepção. Percepção sim, é subjetivo. É isso que eu ia dizer. Quando eu estou a percepcionar algo como sendo físico, eu vejo aquilo e eu digo, ok, aquilo é um objeto, eu bato nele, eu posso bater nele,
eu posso bater nele, logo ele é composto por átomos. Esses átomos, para mim este objeto é real se esses átomos existirem no mundo. Se não existirem no mundo, para mim não é real. O que não quer dizer que eu não possa ser totalmente enganado e percepcionar isso precisamente da mesma forma que percepcionaria uma coisa física. E que para mim, por definição, é real. Então, mas como é que tu sabes que eu e o Joaquim não somos simplesmente fruto da tua imaginação? Mas eu não sei. Mas o facto de eu não saber não quer dizer que não exista uma resposta objetiva para isso. Se os vossos átomos existem ou não, é-me impossível de saber. Mas essa resposta, então, mas eu defendo que existe objetivamente. Tu vais dizer que todo o universo pode ser uma simulação, não é? Não é necessariamente uma simulação. Pode ser um produto da tua imaginação. Exatamente. Pois pode. Ou da minha. Mas existe uma resposta à questão. Existem átomos para esta e aquelas coisas. Existe uma resposta. Eu não a consigo saber. Mas ela existe aí. E para mim, a definição de real Como é que sabes que existe? Então, mas espera, interessa o modo como a coisa real é percepcionada? Como assim? Respondendo primeiro à pergunta do João Nuno, a maneira como eu digo que sei que existe é porque eu aprendi física e estudei que há átomos, coisas que existem no mundo. Pode acontecer que tudo isto seja produto da minha imaginação e o real seja uma coisa completamente diferente. Ou seja... Ou que não exista um real. Que é isso? Eu não sei isso. Portanto, a minha resposta ao que o João Nuno disse é... Não sei. Onde eu quero chegar com isto tudo é que cada um de nós tem a sua realidade. Certo? Cada um a experiencia da sua forma. E, portanto, uma coisa que é uma alucinação é tão real quanto o resto, porque está na tua... faz parte das coisas que tu consegues percepcionar. Tu estás a percepcionar aquilo apesar de ser uma alucinação. Eu acho que a resposta verdadeira está num meio termo. Eu acho que o real não pode ser inteiramente subjetivo. Concordo, sim. Porque se for inteiramente subjetivo, eu percebo o que tu queres dizer. Em termos últimos, tudo é subjetivo para nós, porque tudo passa pelos nossos centros de percepção e tudo isso pode ser ludibriado. Certo? E é? Sim, mas o conceito de realidade é o que existe de facto. Tu podes não perceber bem o que lá está. É como nisso do Matrix. Tu sabes o que é a realidade. Não é aquela simulação. Mais ou menos. Sim, mas a questão é... Então imagina agora que nós estamos de facto numa simulação. Aquilo que tu chamas o real e que achas que é o real, não é. Exatamente. Como é que tu consegues provar, estando dentro deste universo em que nós vivemos, que este universo é real? Sim, mas que tu continuarias a ter o conceito de realidade. Exatamente, e eu não acredito que seja possível provar isso. Mas eu estava a pensar num cenário diferente do estilo. Esse cenário que tu mencionaste de uma pessoa que está a alucinar, as pessoas que estão de fora irão ver que ela está a alucinar e mais tarde podem lhe dizer: não, isso não aconteceu de verdade, tu estavas a alucinar. Então, mas e se não tiver ninguém ao pé que possa ver isso? A resposta verdadeira existe. Aquilo aconteceu mesmo ou não? A resposta existe. Mas não está cá ninguém que a possa confirmar. Ou até podia aparecer alguém e mentir-me e dizer que o meu dia de ontem foi falso. E eu teria de acreditar nessa pessoa ou não. Não existe a prova. Mas o facto de não existir a prova não quer dizer que o conceito não possa estar lá. Ok, aqui é um bocado tipo a incompletude de Gödel. Sim, era nisso mesmo que eu estava a pensar. Sim. Faz-me aí um resumo da incompletude de Gödel, se faz favor. Pá. Para quem não sabe. Porquê que não fazes tu? Porque tu sabes de certeza melhor do que eu. No fundo, a incompletude de Gödel é um teorema que prova que um sistema matemático ou é completo ou é consistente. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Um sistema completo é um sistema que permite provar
todas as afirmações verdadeiras. Um sistema consistente é um sistema em que só se pode provar como verdadeiras coisas que de facto são verdadeiras. Ou seja, trocando de certo modo por miúdos, corrige-me se estiver errado, mas isso não é, no fundo não quer dizer que eu nunca vou conseguir ter um sistema em que prove tudo sem ter uma premissa base que eu aceito como verdadeira? Sempre foi assim que eu interpretei. É, no fundo, por mais que eu, por exemplo, tente definir matematicamente tudo no meu mundo, eu vou sempre ter de partir de um conjunto de regras base. E essas eu não as vou poder provar. Eu vou ter de as aceitar. Um pouco como aqui a tal questão do real. Sim, isso é verdade, mas isso é mais fraco. É um corolário. É um corolário, sim. Porque a questão é que, para além dessas coisas base que tu precisas para o teu sistema, que tu não vais conseguir provar, também vai haver coisas complexas no teu sistema que tu não vais conseguir provar. Não são só os axiomas. Certo? Porque é disso que estamos a falar. Não tinha essa ideia. Há de facto um conjunto enorme de coisas nas quais estão incluídas os axiomas que tu usas para definir o teu sistema que tu não consegues provar. Ou então, se quiseres conseguir prová-las, vais ter um sistema inconsistente. Que no fundo significa que podes provar que a gravidade não existe e que a gravidade existe. Certo. E logo a partir daí consegues provar tudo o que tu quiseres. E tu pensaste nisso, no contexto disto, pelo menos penso eu, porque comigo aconteceu isso, por causa de... Estamos a falar no fundo de uma coisa que nós não conseguimos provar, não é? Que no fundo temos de aceitar, que é a questão do real. Sim, exatamente. Temos de aceitar, ou não, mas escolhemos aceitar que existe um real, apesar de nunca termos a certeza sobre ele. Um corolário do teorema da incompletude de Gödel é que nenhum sistema consistente consegue ser usado para provar a sua própria consistência. Acho que era uma coisa do género. Isso está mais relacionado com aquilo que eu estava a dizer. Com aquele corolário que eu estava a dizer, sim. Mas porquê é que tens que provar, seja o que for, da realidade? Não basta ser um conceito? Exatamente. Eu estava aqui só a confirmar, desculpa. Portanto, isto é o segundo teorema da incompletude, que é uma extensão do primeiro. Mostra que um sistema não consegue demonstrar a sua própria consistência. O Joaquim, o que é que tu tinhas perguntado? Deixa-me cá ver. Pronto, a primeira coisa era, tu estavas a dizer que a realidade era uma coisa que os átomos existem, etc. Certo? Acho que era o Maxi que estava a dizer isso. Era eu que estava a dizer isso. Certo. E eu estava a perguntar se haveria diferença, ou se fazia alguma diferença, o modo como esses tais átomos eram percepcionados. No caso de, sei lá, há um copo, uma maçã vermelha, e aquele tipo vê a maçã vermelha, mas o outro tem um cérebro mais torto, vê a maçã verde. É daltónico. Ou isso. Sim. Aí é fácil distinguir o conceito de realidade, certo? A real é a maçã vermelha. Se tiveres só duas pessoas, como é que sabes quem é que vê o certo? Porque é que é vermelha? Como é que tu sequer sabes que eu e tu experienciamos o que é vermelho da mesma forma? Daí eu estar a perguntar se a realidade era o quê? Eram só os átomos? E qual era a cor da realidade? Nesse caso tem a ver com o comprimento de onda da luz que está a ser refletida dali. Exato, era isso que eu ia dizer. Objetivamente, alguma pessoa poderia ir, dessas duas, que não sabem qual delas é que vê bem, poderia ir medir o comprimento de onda e, apesar de as duas discordarem quanto à cor, encontraram uma métrica absoluta daquilo e dizem, não, nós discordamos quanto à cor, mas concordamos que esta é a nossa medição disto. Nós medimos isto e seja eu a medir, sejas tu, dá a mesma coisa. Concordamos. Certo. Portanto, para isso seria eles o conceito do real. Seria aquela cor. Não sabemos... Sim, continuem. Eu queria dizer também que a forma como nós vemos as coisas neste momento é o nosso cérebro a enganar-nos, no fundo. Sim. Porque o mundo não é isto que nós vemos. Certo? Tu vês uma coisa sólida, olhas para o chão e vês uma coisa sólida. A maior parte do que está no chão é espaço vazio. Mas tu vês isto sólido. Certo? Sim, e o teu cérebro está-te a enganar a ti próprio. E a tua percepção é verão errada algo da transparente. realidade. Tu se calhar vês
Exatamente, e tens outros animais que se calhar experienciam as coisas de forma completamente diferente. Ou seja, a realidade, tu aqui, ok, consigo concordar com o Maxi no sentido em que, ok, então aqui tens uma métrica que é igual para todos. Acho que podes-me fazer questões complicadas sobre isso. É igual para todos, como assim? Mas usaram o mesmo instrumento? Então podemos só dizer que é o mesmo instrumento, mas e se agora fossem os dois fazer dois instrumentos diferentes, que me dissem a mesma coisa? Isto tem vários níveis de profundidade. Sim, é até porque se vais para a mecânica quântica, sabes que a partir do momento em que fazes uma medição estás a alterar o resultado. Exatamente. Estás a fixar um resultado de um conjunto de possibilidades. Exatamente. Logo, podes ter resultados diferentes fazendo exatamente a mesma medição. Mas, dando um bocado a volta completa ao assunto, esta conversa surgiu porquê? Porque estávamos a falar da simulação. Uhum. Tu estás-me no fundo a dizer que o real é subjetivo. O que, Sim. mesmo que ele não seja subjetivo, é-nos impossível ter uma visão objetiva dele. E que, portanto, é quase como se fosse subjetivo. Não é? Sim. E o que eu quero dizer é, no fundo, isso. É que, mesmo que haja uma coisa física real, o que quer que isso seja... E deixas em aberto isso se há ou não. Exatamente. Isso é irrelevante. Porque tu tens obrigatoriamente sempre uma visão subjetiva de tudo. Então, o que é que te incomoda em ir para uma simulação? É um bocado o mesmo que eu tinha dito no último episódio, que era a tal questão de eu se calhar digo estas coisas porque sou a pessoa que sou neste momento. Se calhar se eu tivesse nascido num mundo onde estar numa simulação fosse perfeitamente normal, eu já não iria achar que a simulação iria retirar a individualidade a toda a gente ou que tentaria fugir dela. O quê? A sua quirkiness, como tu disseste da última vez. Sim. Ou seja, e que nos retiraria aquilo que faz de nós humanos. Portanto, no fundo, estou a dizer que essa opinião que eu tenho de ser, no fundo, contra essa simulação advém da minha visão subjetiva da realidade. Certo. Portanto, eu não consigo justificar isso de uma melhor forma a não ser esses argumentos que eu dei da última vez, acho eu. Eu sinto, segundo a pessoa que sou agora, que isso seria negativo, retiraria coisas importantes à humanidade. Mas que se calhar nem retiraria, não sei. Poderia perfeitamente ser possível vivermos numa simulação em que teríamos liberdade para fazer as mesmas coisas que temos agora, mas simplesmente controlaríamos o mundo melhor, não sei. Por exemplo, podíamos simplesmente simular um mundo que seja exatamente igual ao nosso, mas em que não há terremotos, não há doenças, não há nada. Enquanto estamos na simulação fechados numa câmara que nos mantém vivos e protegidos de qualquer doença e qualquer catástrofe natural, por exemplo. Sinto que estás a mudar a tua opinião. Porquê? Porque deste um excelente argumento para criarmos essas máquinas, nos enfiarmos todos nelas, conectarmos as máquinas umas às outras e vivermos num mundo, não necessariamente nessas máquinas, mas numa versão conectada dessas máquinas, em que estamos todos, convivemos, mas simplesmente estamos num universo melhor que fizemos para nós. Sim. Então, mas nesse caso, porque se conseguem fazer tudo isso, porque é que não fazem antes isso, mas a sério? Porque não podem voar? Por exemplo, sim, ou porque pode ser fisicamente impossível. Sim, porque, por exemplo, tu não consegues controlar catástrofes naturais. Imagina que... Então que também nunca não conseguias consegues controlar Não, mas imagina que consegues... sobrevivência nessa caixa. Imagina, Há uma catástrofe imagina natural que que consegues criar uma nave espacial que está afastado de todas essas questões, mas que é autossuficiente. Space debris. Pois, era o que eu ia dizer. Então, e os Não astrais? controlas tudo. Tens um escudo à volta. E mesmo assim queres voltar para o planeta Terra? Sim, então se consegues fazer essas coisas todas fantásticas, what's the point?
de ir para uma simulação Acho, porque não voas. acho que no fundo vamos bater outra vez na mesma questão. Quase que nem vale a pena discutirmos. A resposta do João Nuno é porque é o que ele sente. Exatamente. E acho que não vale a pena bater muito mais no assunto. É uma questão de feeling. Não vamos conseguir ter uma resposta. Mas agora o que o Joaquim disse fez-me pensar numa coisa que eu vi ontem. Eu vi ontem vários episódios de um Hot Ones, uma série no YouTube. E um deles vi com o Ricky Gervais. Penso que eles estavam a falar de religião. E ele a certa altura diz: "Reality is so amazing that I don't need anything else." Qualquer coisa do género. E no fundo acho que foi o que o JJM disse. Se consegues fazer essas cenas tão espetaculares, porque é que precisas da simulação? Quer dizer, porque começas a criar cenários tão far-fetched na própria realidade. Aí agora vamos para uma nave espacial que sei lá, conseguimos fazer esta simulação e conseguimos fazer isto e conseguimos fazer um escudo e é autossuficiente e ninguém morre à fome, não é? Então, para depois teres uma simulação de tu estares à beira-mar numa ilhazinha a pescar. Já podes fazer isso. É bem visto. Então, concluindo a minha resposta, não é? Que é de onde isto vem. Certo. Eu concluo que continuo sem saber o que responder, mas que acho que a minha resposta será de certo modo irrelevante, pois todos vamos ter respostas diferentes, incompatíveis e todas erradas da sua maneira. Porque tudo isto é subjetivo e não conseguimos saber o que é o real. Podemos dizer que umas são mais prováveis do que outras? Eu acho que nem podemos falar disso, porque isto é de tal modo um cenário idealizado, 100% de felicidade, a sua escolha, mais não sei o quê, que não sei bem. Mas posso dizer que se eu gostasse mesmo das pessoas que ficariam infelizes com a minha ausência, eu provavelmente não me ausentava. Pelo mesmo motivo que quando eu morrer, apesar de não ser assim muito megalómano, eu não vou gostar que se esqueçam de mim, ou que pensem de mim como uma pessoa má. E acho que seria inerentemente mau eu deixar os outros. Não percebi o paralelo com a tua morte. Porque parece-me que consigo perceber que é no fundo a questão de deixar as pessoas. Mas acho que a ideia é deixá-los com boa imagem dele próprio. É um pouco isso. ok. A opinião de pessoas de quem eu não gosto diz-me muito pouco. Mas a opinião de pessoas de quem eu gosto diz-me muito. Certo. Eu não quero ir para uma simulação e que no fundo desapareci da vida de alguém, arruinei a opinião que essa pessoa tem de mim e tornei-a uma pessoa mais infeliz, e tudo por um capricho de ser mais feliz. É uma combinação das duas coisas. Não é só a má opinião, é também um bocado o peso na consciência da infelicidade dos outros. Mas é um bocado as duas coisas. Ok, é válido. Se fosse uma pessoa que não me diz assim tanto, como é evidente, não quereria saber. Agora, pessoas próximas, era capaz de ficar. Mas seria um sério se me chateasse com as pessoas. Porque se a máquina lá estivesse, um dia chateava-me e dizia: olha, tchau, Deus. Sim, mas acho que isso volta um bocadinho à parte do addict e da coisa de vamos só 2 horas. É porque tu aí tens a coisa mais controlada, não é o pronto, é para sempre. Não, é o bom, só 2 horas e depois tens, mesmo que a partir das 2 horas depois fiques hooked e não consigas mais largar a coisa, tens sempre aí a percepção de são só 2 horas, eu depois se quiser parar, paro. E é um bocado a questão do livre-arbítrio, não é? A tal questão que eu mencionei no início da escolha. Mas também se pode argumentar que é uma escolha. Ok. Já tenho o contra-argumento do que ia dizer, mas ia dizer, ok, pode-se argumentar que é uma escolha, decidir que queres ir para lá o resto da tua vida.
E qual é Só que é o contra-argumento evidente? O contra-argumento é que ao fazeres essa escolha estás a abdicar de escolha no futuro, e é uma coisa que eu acho que não se pode propriamente fazer. Da mesma forma que tu não podes fazer um contrato vitalício. Legalmente não podes fazer isso, não existe. Mas ao fim de 3 anos tens um contrato sem termo. És obrigado a ter um contrato sem termo. Está bem, mas é uma coisa que tu podes sempre dizer Sim. Acabou. acabou, Sim. não quero mais. Sim. Acho que é uma questão delicada, mas tenho a dizer que essa pergunta me fez mudar de opinião no fundo. Antes, Já não vais para a máquina. nesse cenário, não iria nesta condição do controle, de poder ir lá em doses e poder permitir que alguém me retire de lá. Alguém que esteja a precisar de mim me retire, que é muito importante. Não é um abandono total. É um até já. Muito egoísta, mas é um até já. Não, eu estou-me a rir porque isso faz-me pensar numa situação mesmo em que está tudo a cair aos pedaços, está tudo a arder, tu estás blissful, lá, e depois lá vem alguém, opá, acorda! Só mais 5 minutos, então o que é que se passa? Oh shit! E só chamaram-me para isto, ainda não é grave o suficiente. Fizeste-me lembrar isto. Oh, olha! Exatamente. Épico. Para os nossos 2 ouvintes, partilhei a imagem que provavelmente já conhecem de um cão. Portanto, está sentado numa cadeira com uma mesa à frente com uma caneca à frente, com um ar todo contente, enquanto a sala está cheia de fumo e a arder à sua volta. E são 2 quadradinhos e no segundo ele diz "This is fine". Também. Eu vou colocar a imagem nas show notes. Ok. Epá, é isto. O Google de facto é uma coisa espetacular. Fascina-me sempre. Porque sempre que eu quero encontrar coisas no Google, eu encontro logo. É fascinante. Eu escrevi Monkey Elephant e ele apareceu-me logo nas sugestões Climb Tree. E agora, para completar isso, tu vais perceber que isso é porque tens um telemóvel Android aí que está a ouvir as tuas conversas e por que acaso está aqui, está tá. a processar o que estás a dizer. O que é um bom segue para o nosso próximo tema. É verdade. Privacidade. Desde o último episódio aconteceram várias coisas no mundo e uma delas foram os ataques terroristas em Londres. Okay. Portanto, houve um ato terrorista que envolveu carros, envolveu facas, mas onde eu quero chegar é que houve um ato terrorista e está aí uma notícia que eu partilhei nas nossas notas, mas basicamente diz o seguinte: foi um oficial de topo, não sei quem foi, do Reino Unido, que diz que ficou comprovado que este tipo enviou uma mensagem a falar deste assunto pelo WhatsApp, e o WhatsApp tem uma opção de encriptação end-to-end, e portanto as autoridades não tinham propriamente, dizem elas, maneira de aceder a esta mensagem, e vieram dizer que isto não pode ser, que os nossos serviços devem implementar uma forma de insegurança por defeito, ou seja, uma backdoor, uma maneira das autoridades conseguirem ter acesso a esta informação. Dizem eles para o bem dos cidadãos. E isto levanta uma discussão que diz respeito à privacidade e à segurança. Ou seja, eu gostava de saber primeiro, e depois eu parto para outro tema sobre isto, que é: vocês acham que de facto deveríamos implementar backdoors nos nossos sistemas, para que os governos possam, por exemplo, talvez antever estes ataques terroristas, fazer alguma coisa? Qual é que é a vossa opinião sobre isto? Minha opinião é que não. Porquê? Não, nunca na vida se pode fazer isso, porque fazer com que exista um backdoor para o governo é o mesmo que não usar encriptação. Porque a partir do momento em que tu sabes que o governo consegue aceder, é como se qualquer pessoa conseguisse aceder, é a mesma coisa. Isso destrói completamente o propósito da encriptação, que é a privacidade. Tu dizes isso porque, de certo modo, nem toda a gente nos está a ouvir pode ter noção disso, mas
a forma de haver um backdoor corresponde no fundo à privacidade não ser total. Certo. Ou seja, quando nós utilizamos encriptação, o que acontece? Tu sabes mais disto do que eu, portanto corrige-me se eu estiver errado, mas temos duas partes que trocam informação que só elas podem ler. Não passa por mais lado nenhum. Ou seja, no caso do WhatsApp, por exemplo, o WhatsApp... Depende Depende do tipo, sim. Do tipo, sim. Mas neste caso em específico é. Sim. No caso do WhatsApp, estamos a falar, no fundo, do WhatsApp ser um meio de transporte. Digamos que é, por exemplo, o carro que leva um pacote, uma encomenda, entre duas pessoas, e essa encomenda está codificada com uma chave que só elas as duas é que têm. E que mais ninguém tem. Não é bem, mas é como se fosse isso. E, portanto, mesmo que alguém interceptasse este pacote no meio, ninguém iria conseguir descodificar aquela mensagem, porque só as duas pessoas é que sabem a chave que descodifica. E, no fundo, o que apesar de que existe uma forma muito simples de acrescentar um terceiro componente, um terceiro participante à conversa. Poderia ser o governo. Isso não é não é tecnicamente impossível. No fundo, o que tu estás a dizer é que a partir do momento, e vou dizer isto em linguagem mais simplificada, que é para quem não acompanha criptografia, etc. No fundo, o que tu estás a dizer é que se é possível o governo descodificar o tal pacote, quer dizer que qualquer outra pessoa que descubra essa técnica de descodificação também o pode fazer. Se existe uma chave mestra que abre os pacotes, essa chave mestra pode um dia perder-se e outra pessoa pode tê-la. Sim, ou pode arranjar uma maneira de a ter também. Certo, exatamente. Ou seja, mas, quer dizer, a questão é, porque tu podes ter uma chave, não existe necessariamente uma chave mestra que funciona para todos, a mesma, não é? Isto é uma analogia. Imagina que a chave é, por exemplo, no caso do WhatsApp. Mas imagina que, no fundo, é quase como se tu estivesses a enviar uma cópia das tuas mensagens sempre para o governo. Era isso mesmo que eu ia dizer. Que pudesse estar encriptada também para só tu e o governo conseguirem ler. Sim, por exemplo, podemos imaginar assim. que o WhatsApp, apesar de ter esta criptografia, lá pelo meio havia uma forma de... Quando tu envias porque o que acontece quando temos o WhatsApp é nós codificamos a tal mensagem e o próprio WhatsApp nunca chega a vê-la. Nunca chega a ver o conteúdo verdadeiro dela. Porque nós já a mandamos codificada. Teria de haver uma forma do WhatsApp, antes de codificar aquilo, então, antes de codificar, tinha de codificar também e mandar para o governo. E o governo, só o governo é que tinha a chave para isso. Tinha no fundo de haver uma base de dados disto. Pronto. E o que se pode facilmente concluir é que se existe uma base de dados com essas coisas, essa base de dados não está, com as nossas conversas todas, essa base de dados não está imune a ataques. E portanto um dia alguém podia chegar lá e ter acesso a todas as nossas conversas. Alguém que não fosse do governo. Inclusivamente é assim que temos imensos casos disto. Tivemos o caso da Sony com aqueles ataques que dizem que foram da Coreia do Norte. Temos imensos casos de ataques a serviços supostamente seguros em que obtêm dados privados das pessoas porque eles estão lá armazenados. Pronto. E esta foi a resposta que tu me deste. Mas agora eu pergunto, imagina um mundo hipotético em que nós conseguimos garantir a segurança. Só mesmo o governo é que vai ter acesso. Ok? Incomoda-te na mesma que haja esta falta de privacidade? Claro. Então vou alargar a questão para uma coisa que está mais no contexto. Me interessa. Quer dizer, antes vou querer ouvir a resposta do GGM sobre isto e já vou a seguinte. Qual é que é a tua opinião sobre este assunto, GGM? Concordo com tudo. Concordas com tudo? Ou basicamente sou da mesma opinião, sim. Já há tantos problemas de segurança sem fazermos backdoors deliberadas, quanto mais. Além disso, só porque é o governo, isso iria, no fundo, facilitar a vida a governos que não são tão bonzinhos como os nossos atuais. E podes sempre levantar questões de o que é o governo? Quem no governo é que pode ter acesso às tuas coisas? É o Zeca que trabalha numa agência qualquer? Sim, esses Zecas vão mudando. A pensar quando tu garantiste a segurança e só o governo é que via. Ok, mas quem no governo é que iria ver? Mas mesmo assim, não me parece. Portanto, concordas com o Juno? Não queres que haja um backdoor? Eu, neste assunto em concreto, também concordo. Nesta questão de conversas privadas, eu acho que devemos ter essa privacidade, não só porque os outros poderiam explorar isto, mas também porque acho que simplesmente ter acesso a estas conversas eu não acredito que seja possível fazer um sistema que receba todas as conversas do mundo e dê um output significativo que diga vai haver um ataque terrorista aqui.
Posso estar errado, mas não acredito. E, portanto, eu acho que nem sequer haveria vantagens disto. Quer dizer, o tipo que estavas a dizer de já ter sido, ter tido comunicações que o chefe não sei de quem disse que poderiam ter servido para impedir, quer dizer, porque parece que no mesmo dia ou no dia anterior já tinha andado ou à porrada ou ao tiro ou naifada a bófias. Mas quem diz esse tipo diz que nesse mesmo dia houve milhares de milhão de pessoas que falaram no WhatsApp, e como é que tu ias encontrar a agulha no palheiro? Como é que vais ter um sistema com capacidade computacional para isto? Se calhar eu estou errado, se calhar ele é possível. Mas de todo modo é uma questão aqui em que a privacidade para mim é importante. Eu sinto que as conversas entre as pessoas, isto para mim é um direito. Temos direito à privacidade em termos das conversas das pessoas. Certo, mas aqui até se coloca outra questão, que é, a partir do momento em que os terroristas sabem que nenhum sistema que possam estar a utilizar tem de facto essa privacidade, então eles deixam de utilizar esses sistemas. Ok, mas aí podem-te argumentar que então foi uma manobra com sucesso. Dificultaste a comunicação deles. Porque vais obrigá-los ou a terem de se encontrar presencialmente. Mas o objetivo não era dificultar a comunicação, era impedir os ataques. Exatamente. E a questão é, estes sistemas, como é o do WhatsApp, existem e são possíveis. Logo, o que é que impede os terroristas de criarem o seu próprio, não é? De criar o seu próprio sistema? O que é que impede? Sim, o que é que impede? Claro, mas isto o que é que impede um conjunto de indivíduos sem escrúpulos de criarem um sistema igual a esse e de o venderem por imenso dinheiro no mercado negro para grupos terroristas? Certo, mas tudo o que estás a dizer faz sentido e é verdade, mas também é inegável que vai colocar uma barreira adicional à entrada, não é? Ou seja, eu diria que vai haver menos... Como leis, exatamente, como leis. Não parece ter desmotivado muita gente. Vamos lá ver... Peraí, calma. Não é bem... Não, porque leis... Vamos lá ver. Porque são questões diferentes. Eu disse sim como leis, mas não é como leis. Leis ameaçam. Aqui não é uma questão de ameaçar, é uma questão de dificultar. Mesmo a nível técnico, a nível de discussão. É um bocado como se a pessoa estivesse coxa. Sim, mas se compras armas e coisas do género, que dificuldade vai ser comprar um programa? Tens de saber que ele existe. Ele está no mercado negro, mas se ele está no mercado negro e as pessoas sabem que ele está no mercado negro, então quer dizer que o governo também pode saber que ele está no mercado negro, também pode tentar encontrar falhas nele e também pode chegar até... É mais difícil. O que eu estou a dizer é que, certamente, se calhar não era muito significativo, mas reduziria de algum modo. É uma barreira à entrada. Okay? Certo, eu compreendo que aumente minimamente a dificuldade. Do mesmo modo que temos casos no Tor e na Deep Web daqueles sites de venda de armas e venda de drogas e que duraram muito tempo, mas que eventualmente, após um árduo trabalho de dar cabo da privacidade de muita gente, conseguiram desmascarar várias pessoas e conseguiram desmontar uma grande rede destas, penso que era de droga ou de armas, deste mercado ilegal. Sim, havia a Silk Road. A Silk Road, é desse mesmo caso que eu estou a falar. Sim, nesse caso acho que era drogas. Portanto, eu acredito que isto pudesse, de facto, fazer com que houvesse menos destes incidentes. Mas não vai... vai contra um direito fundamental. O direito à privacidade das conversas. Até porque, eu acredito que pudesse dificultar, como eu disse, assumindo que estamos a falar de um sistema que de facto funciona e consegue descobrir a tal agulha no palheiro. Mas eu acho que antes disso é preciso fazer esse sistema. E acho que esse sistema não é possível. No fundo, podemos chegar ao ponto ridículo de, ok, se aceitas isso, então porquê é que não aceitamos já... porquê é que não aceitamos já todos ir para cada um para a sua cela, em que somos monitorizados pelo governo, para evitar que aconteçam coisas do género? Calma, porque eu não disse... Sim, mas já que aceitamos retirar-nos uma liberdade, porque não mais umas coisas? Mas eu não disse que aceitava. Ok, estou a usar isto como ponto contra. Eu concordo que existe essa slippery slope, mas para além disso, eu não tenho nenhuma prova que dar acesso a todas as minhas mensagens e a todos os cidadãos ao governo
fosse de facto melhorar assim tão significativamente a minha segurança. Será que ia? É preciso ser mesmo muito significativamente? Não basta um bocadinho? Quanto é que era necessário? Certo, onde é que se traça a linha? Mas será que tem até alguma vantagem ou não? O que eu alego é que não. Eu acho que não, porque, como eu disse, eu acho que não é possível fazer o tal sistema que encontra a agulha no palheiro. Exato. Acho que é só um conjunto de investimentos massivos que só resultam em vulnerabilidades maiores para nós, em perigos de segurança e atentados à nossa privacidade, que eu considero um direito, maiores, e em troco de quase nada. Mas isto era apenas a primeira parte desta conversa que eu queria ter com vocês. E nesta, eu digo já, eu concordo, como eu disse, eu concordo com vocês. Uhum. Mas isto leva-me a outra questão. Não diretamente ligada a isto, nós temos hoje em dia muitos sites, Google, etc. Quando nós vamos a um site, se calhar as pessoas não sabem todas, mas, por exemplo, o mero facto de aparecer um botão de like do Facebook numa página faz com que o Facebook saiba que vocês estiveram ali. Vocês não têm de carregar, estamos numa página, tem lá um botão de like, automaticamente o Facebook sabe que vocês estiveram ali. E, portanto, Mesmo que eu tenha as aplicações desligadas? Assim, mesmo que tenhas as aplicações. E em termos técnicos isto acontece porque aquele botão é renderizado por uma API do Facebook, e como isso é feito, tens de enviar os teus cookies do Facebook e eles sabem quem tu és. Ou seja, se tu não estiveres logado no Facebook, não sabem. Se tu estiveres no teu browser ligado no Facebook e fores a uma página qualquer e tem lá um botão de like, o Facebook sabe onde tu estiveste. Por isso é que existem sites que têm um pequeno seletor que te permite ativar o botão antes de carregar nele. Pronto, e quem diz Facebook, Google, Twitter, Instagram, tudo isto. Ou seja, lá está, acho que muitas pessoas não se apercebem que tudo numa página web, por um lado abranda, porque está a obter páginas de muitos sítios diferentes, mas tudo isto permite fazer com que estes serviços e estas empresas nos sigam. E por isso é que é normal nós estarmos numa página, num computador, e estarmos num computador ao lado, na mesma casa, e de repente os anúncios que nos aparecem que têm a ver com o que a pessoa no outro computador, noutra conta, esteve a pesquisar. É porque a Google consegue detectar que estamos a vir da mesma casa, porque temos o mesmo IP público, e faz esta associação. E as empresas fazem isto porque querem ganhar dinheiro. Fazem isto porquê? Porque uma grande parte da maneira como a internet faz dinheiro é através de publicidade, e publicidade, de certo modo, quanto mais informação tivermos das pessoas a quem fazemos publicidade, mais direcionada essa publicidade é, mais possibilidade de fazermos dinheiro temos. Portanto, quanto melhor eu souber onde cada pessoa anda, melhor eu consigo arranjar produtos para essa pessoa, páginas que essa pessoa vai gostar, e faço publicidade para elas. E quem diz isto diz que melhores serviços eu consigo oferecer. Por exemplo, se nós estivermos num determinado sítio com o nosso telemóvel e a Google souber onde é que nós andamos, pode-nos sugerir restaurantes melhores, que se adequam mais a nós, ou zonas de uma cidade que desconhecemos melhores para nós. E a pergunta que eu vos faço é, qual é que é a vossa posição quanto a esta recolha de dados? Ou seja, que estão associados a vocês, têm um propósito claro de vos dar dinheiro, de dar dinheiro a empresas, de fazer anúncios direcionados para vocês, ou de tentar viciar-vos em alguma aplicação, em algum jogo, mas que têm um certo lado utilitário, de melhorar a vossa vida, de oferecer serviços mais personalizados. Lá está, podemos até dizer que a publicidade é um serviço mais personalizado para vocês. Qual é que é a vossa opinião sobre isto? Não me agrada. Pronto, exatamente. Como vocês sabem, a minha posição é ser 100% contra. Pois, mas por exemplo, estás a dizer que irias ter melhores serviços, ou melhor, sugerir melhores zonas da cidade, ou melhores restaurantes, mas quem é que decide que são melhores? O algoritmo? O algoritmo decide que são melhores. Mas Porque o algoritmo, por exemplo... Isso quer dizer que vai ser mesmo melhor? Estou a duvidar da eficácia do algoritmo neste momento. Então, por exemplo, o algoritmo pode ter em conta também o teu telemóvel, sabe onde tu andas, sabe que tu costumas ir quase todas as semanas ao sushi, sabe que tu gostas de sushi, sabe que tu pesquisaste por sushi, e portanto, quando estás num sítio novo,
no topo das sugestões está sushi. Ele não te impede de ir a outro lado. Mas é normal que ele probabilisticamente diga, ok, este tipo quer muito provavelmente ir a sushi, que aqui estão os sítios top de sushi. Ou quem diz ir a sushi diz as melhores horas para ir, as horas a que estás mais vezes acordado, etc. Isso parece-me um bocado limitador, porque nesse caso provavelmente nunca, se dependesse inteiramente dessas recomendações, provavelmente nunca teria experimentado sushi in the first place. Sim, mas tu não és obrigado a seguir as recomendações. Ou seja, não é como se a tua vida fosse decidida com base no que a Google te diz para fazer. Porquê é que tu experimentaste sushi? Porque pessoas à tua volta te disseram que era porreiro, não é? Então foste. A Google não vai silenciar as pessoas à tua volta. Eu percebo o que tu queres dizer, mas não me parece que seja um problema real. É a minha opinião. Ainda assim, não me agrada de qualquer maneira. Isto era só uma sugestão parva, mas não me agrada. Porque, não sei, acho que sentes-te um pouco taken advantage of. Retiraram-te qualquer coisa, ou no mínimo copiaram-te. É preciso ter em conta que estes dados, nós não sabemos, mas vou estender isto. Vamos assumir, isto não é necessariamente verdade, é o que eles querem que nós acreditemos, mas vamos assumir que estes dados estão todos relacionados uns com os outros, mas estão anonimizados. Por exemplo, não têm o vosso nome ou a vossa morada. Ou seja, eles até estão lá, mas a Google, por exemplo, troca estes dados. Há muito negócio em torno desta questão de venda de dados, mas vamos assumir que sempre que eles vendem os dados, os fazem de forma, de certo modo, anonimizada. Por exemplo, é um perfil de uma pessoa, mas certas informações que eles consideram que poderiam ser utilizadas para saber quem vocês são, não davam. Ou seja, estas empresas não podiam saber quem vocês eram, mas conseguiam saber os vossos hábitos. Também vos incomoda? Sim, em primeiro lugar porque a anonimização é uma coisa que não está... Não é provável. Não é possível hoje em dia, como já houve vários Sim, ainda recentemente houve qualquer coisa de género que provam isso. Um até relativamente simples que apareceu acho que foi na Nature ou na Science, já não sei. Provavelmente na Science, Nature, acho que não faz tanto sentido. Mas... que era no fundo eu acho que era qualquer coisa de género que alguém conseguiu pegar numa base de dados e junto com o Facebook conseguiu saber a que médicos é que pertenciam aqueles dados, era assim uma coisa. Ou seja, basicamente conseguiu descobrir as pessoas a partir de uma base de dados que supostamente tinha sido completamente anonimizada. Sim, eu fiz esta questão fugindo muito a esse assunto. É evidente que quando nós temos dados de uma pessoa nós conseguimos formar perfis. Eu lembro-me de ler um paper que não sabia identificar o nome de pessoas, mas sabia perfeitamente, apenas com base no nível de bateria ao longo de um dia, dizer entre um conjunto de pessoas qual era que era a pessoa que tinha estado a usar um telemóvel. Só com base no nível de bateria, porque as pessoas têm padrões de comportamento únicos. E, por exemplo, existe um site que é este que eu acho que já partilhei antes com vocês, que é o Panopticlick, onde vocês podem ir, carregam no botão Test Me e aquilo diz-vos o quão únicos vocês são na internet. Que é o quão único é o vosso browser e o vosso computador neste momento na internet. E eu sou sincero, só uma vez é que me aconteceu aquilo não dizer que eu era único. E eu estava a correr uma distribuição de anonimidade. E mesmo assim era 1 em 32, penso eu. E estava a correr numa máquina virtual. Ou seja, por muito que vocês não gostem desta ideia, é inegável que todo o nosso percurso consegue ser mapeado pelas pessoas certas nos sítios certos na internet. Portanto, vocês não gostam desta ideia, não é? Vocês não... Certo. Então, por exemplo, vocês têm os serviços de localização desativados na Google? Ou a Google sabe onde é que vocês andam? Nos vossos Androids? Sim. Isto está desativado. Também está desativado, só que quando eu algumas óbvio vezes que o quando Wi-Fi... uso... Para já é o Wi-Fi. E depois quando utilizo o Google Maps, eles sabem onde é que eu estou. Mas aí estou a consentir porque quero utilizar aquele serviço. De certa forma é diferente do que eles saberem sempre. A questão tem a ver com o consentimento também. Parte do motivo pelo qual vocês utilizam AdBlocker é para bloquear estas questões de tracking? Ou é apenas para bloquear anúncios? Por exemplo, o uBlock Origin tem a opção de vocês bloquearem coisas como o Google Analytics e todos estes pequenos mecanismos de tracking. Vocês têm essas opções ativas ou não? Ou só estão a desativar anúncios? Eu, na verdade, não sabia que o uBlock tem isso. Eu utilizo o AdBlock Plus.
Mas, esse já é muito anos 2000. mas se pudesses selecionavas esta opção de, no fundo, Sim. tentar minimizar o quanto as empresas conseguem saber. Uhum. Mas a questão é que eu acho que, por lei, devia ser o mínimo, ou seja, o mínimo é que deveria estar, que devia ser por defeito, ou seja, por defeito, por omissão, aliás, não devia ser possível as empresas fazerem qualquer tipo de tracking e para o fazerem tinhas que tu dar o teu consentimento explícito. Espera, como é que sabes que não deste o consentimento explícito ao assinar os milhões de user agreements Não. que Porque concordaste? por lei não poderias fazer isso. Exatamente. Existe uma lei. Por lei tu não poderias fazer isso e mesmo que tu fizesses tipo, ao assinares isso, eles tinham que ter num certo sítio explicitado, coisa que são as informações que precisam. Essa lei existe. Eu quero prender este tema um bocado e já volto cá. Mas essa lei existe na União Europeia. Penso que vai começar a ser implementada, se bem me lembro, é este ano, não tenho a certeza. Mas essa lei existe. 2017, sim, é este ano. Pronto. Mas eu quero fugir um pouco disso e já voltamos a isso. Para vos dar a minha opinião. Porque, apesar de eu ter uma opinião um pouco confusa sobre este assunto, não está totalmente definida, eu discordo de vocês. Eu gosto de acordar e o meu telemóvel dizer-me: vai por esta estrada a esta hora para chegares ao teu trabalho. E eu nunca lhe disse onde trabalho, a que horas costumo acordar. Nunca lhe disse explicitamente. Nunca lhe disse: olha, vou sair a esta hora para o trabalho, vou acordar àquela hora para sair para o trabalho e vou querer ir de carro. O meu telemóvel, com base nas informações que recolhe sobre mim, porque tem os serviços de localização ativos, porque vê os meus alarmes, porque sabe quando é que eu estou acordado ou não, porque vê que eu estou muito num sítio, o meu telemóvel descobriu isto sozinho. Descobriu onde eu trabalho, descobriu as horas em que eu me levanto, etc. E eu gosto disto. O que é puta de assustador. Concordo. É spooky. Mas melhorou a minha vida. Do mesmo modo, eu já variei muito a minha opção a tal opção no uBlock Origin, mas eu neste momento eu não me importo que façam tracking de onde eu ando. Eu não gosto de ver anúncios. Anúncios são irritantes. Mas é esta lógica de eu vou ser Então, apenas aí, que benefício é que achas que teres desativado o uBlock Origin para permitir esse tipo de coisas te forneceu? Forneceu-me Qual foi o benefício de estas empresas saberem onde eu ando. E então, por exemplo, como o João Nuno há pouco mencionou, o Google muito mais facilmente sabe do que é que eu estou à procura. Porque me conhece. Porque sabe os meus interesses. Inclusivamente acho que há uma página da Google que mostra exatamente quais é que são os interesses que a Google acha que nós temos. Vocês podem ir lá, e no meu caso, eu uma vez fui lá e a maior parte estavam certos. Programação, computadores, matemática, filosofia, essas coisas todas estavam todas lá. E a Google descobriu isso sozinha. O que quer dizer que as pesquisas são muito mais relevantes para mim. E claro que vocês já tiveram a experiência de pesquisar uma coisa no computador de outra pessoa e os resultados aparecem de forma diferente. Eu gosto que estas empresas me ofereçam um serviço personalizado. Mas a questão é que isso traz outro problema. Essa questão, que é uma coisa que isso que tu descreves, eu não gosto. Eu acho que o serviço devia ser completamente uniformizado na Google. O facto deles para mim darem resultado e para ti darem outro significa que estão a facilitar a criação de bolhas, certo? E no fundo é quase como que, e isto acontece no Facebook da mesma forma e noutros sites certamente que acontecerá também, que no fundo eles estão a criar uma echo chamber das tuas convicções, dos teus interesses, quando a internet devia ser exatamente o contrário, que é uma forma de tu teres acesso a ideias e pessoas de sítios completamente diferentes, ideias que tu nunca tiveste, ideias que se calhar até te são desconfortáveis, porque isso é que é, para mim, o grande valor da internet. Percebo perfeitamente o que estás a dizer, mas no meu entender isso é uma consequência negativa de uma coisa globalmente positiva. E acho que o que tu disseste, e partes do que tu disseste, não muito retiradas do contexto, podem ser vistas de um prisma de extrema-direita,
em que tu estás no fundo a dizer todos têm de ser iguais. Experiências personalizadas e otimizadas são más. E eu não acho isso. Obviamente isso que eu quero dizer, Claro não é? que não. Isso é levado ao extremo. Mas eu acho Obviamente que cada pessoa toca. deve poder... Hã? Mas eu acho que toca isso. Porque tu no fundo disseste que a internet deveria ser igual para todos. A pesquisa da Google deveria ser igual para todos. Eu percebo o que tu queres dizer, mas acho que na verdade é um bocado o oposto disso. Sim, também acho. Porque a questão Porque, é... Diz. porque por esse lado também podes ir para o lado oposto, o extremo, nem sequer é assim tão extremo, porque acontece mesmo, que é o... então é diferente, não é? Os resultados são diferentes, e depois vais à China procurar por Tiananmen Square e não te aparece nada daquelas imagens famosas, nem nada disso. Aparece-te, olha, é uma praça bonita e não aconteceu aqui nada. E isso aí é que estás a censurar. Mas aí há mesmo censura. Aí não é o sistema personalizado. Então, Aí é o qual é a governo. diferença? Mas aí não é o... censura na Estás mesma. a não é o- personalizar os resultados consoante de onde vem. O interesse do povo chinês é não saber disto. Isto não lhes interessa. E não estão no seu direito de não querer saber disso? Mas Então, mas não é o Tu povo não chinês sabes. que não quer neste sim, caso. não foi o povo. Tu É também o não governo decidiste não Ah, ver certos Mas se resultados. foi o governo é uma questão diferente. Não, mas tu próprio, ok, tens uns resultados mais personalizados, mas tu não escolheste não ver X. Sabes lá se X que não te aparece porque tens assim um histórico não seria muito mais interessante dos resultados que Então tu tens. vou-vos colocar outra pergunta. Porque isso que vocês dizem é um ponto válido. Ok? Eu não tinha pensado muito nisso. É válido. Eu acho que não é muito relevante para mim. Porque na maior parte dos casos, não é como se a informação me estivesse a ser escondida. Estão a levar isto a um extremo que eu não acho que é verdadeiro, mas imaginemos que é. Imaginem então que vocês podem ter esta experiência normal que eu descrevi e podem também ter um botão em que vocês carregam e dizem: agora trata-me como ninguém. Eu quero ver a versão sem filtros. Já vos agrada mais? Já aceitam que a vossa informação seja recolhida? Se quando vocês querem pesquisar, por exemplo, puderem carregar no botão que diz não me filtres isto? Não estou a falar do caso de intervenção de governos, porque isso é outro tópico que tem a ver com... Certo, mas eu acho que mais uma vez tem a ver com o consentimento. Se eu quiser ter essa experiência que tu descreves, eu posso dizer, ok, eu consinto que agora me recolham os dados e dão-me essa experiência, mas não acho que por omissão eles devam ser capazes de o fazer ou que lhes seja permitido fazê-lo. Eu é que tenho que, ou seja, por no fundo omissão eu chego lá, é o contrário do que eu estava a por dizer. omissão eu chego lá e ele mostra-me aquilo que é padrão para toda a gente, digamos assim. Se eu quiser um serviço personalizado, digo, ok, eu aceito que tu me sigas e até lá ele nunca te exatamente. seguiu. Eu aceito que a partir de agora, No fundo estás a dar a opção reversa do que eu dei. Que é opt-in. que eu acho que é o correto, Sim. porque Claro. Sim, seria. a Concordo. privacidade tem que ser o que está por omissão. Basicamente o que o Maxi está a defender aqui é exatamente o oposto que ele estava a defender há bocado na parte da simulação. Que era ele lá não queria nascer na simulação era mau porque retiravam-lhe o poder de escolha. E aqui é exatamente, não é bom é retirar o meu poder de escolha porque isto é que é bom, não é? Ok. Porque não é bem como se fosse bom retirar o meu poder de escolha. Eu vou continuar com uma coisa que estava a dizer há pouco, que é isto no fundo não sou só eu a dizer aqui, eu adoro que me sigam, etc. É claro que o que eu quero é, como vocês dizem, ter controlo. E eu acredito, pelo que eu estou a perceber, que vocês provavelmente não quereriam ceder esses dados, mas eu não me importava. E são apenas opiniões diferentes, mas seria importante estar lá o botão. Mas, parte da minha opinião resulta de várias coisas, mas uma delas é eu sou só um entre muitos milhões. Não é como se o facto de os meus dados estarem alguns numa base de dados vá alguma vez ter um verdadeiro impacto negativo sobre a minha vida. Eu não acredito nisso. Como é que sabes? Eu não acredito nisso porque eu sou um serzinho insignificante, essencialmente ignorante. Os meus dados estão por aí.
por muito que haja insegurança, não vai haver, Podes ser insignificante mas não agora. vai haver. Isso é válido. Ai, vais para membro do governo ou algo do género. És CEO de uma empresa que fundaste e agora é tipo a nova Google e vão usar os dados que tinham sobre ti para... Eu no fundo estou quase, como quer dizer, um bocado, não tenho nada a esconder, não é? É um bocado o que eu estou a dizer. Exatamente. Que é um argumento que não é bem válido, sim. Que não é válido, sim. Não entender. Outro motivo pelo qual eu digo isto é porque, e agora vamos a questões práticas, é porque nós somos de informática, nós conhecemos as coisas, nós sabemos, pelo menos a minha opinião, é que por muito que tu faças leis, a não ser que tu caias num regime essencialmente opressivo, quase, tu nunca vais conseguir impedir estas coisas. Na internet, como temos os protocolos, os computadores como os temos atualmente, eu não acho que seja possível, sem tu essencialmente teres uma grande organização central que fiscaliza todo o software no mundo e que está todos os dias a ir lá fiscalizá-lo e garantir que não houve mudanças, tu impedires este tracking e estas questões. Porque podes-me dizer, ok, agora vamos implementar a encriptação ponto a ponto, já ninguém consegue, mas a encriptação passa por cabos, os cabos são detidos por organizações, em algum ponto há sempre uma falha, a não ser que haja um controle total do sistema. E esse controle é no fundo um sistema central que pode ser utilizado também para opressão. E eu não sou fã destes sistemas centralizados, mas parece-me que a única forma de termos garantias desta segurança dos dados era termos um sistema centralizado. Eu acho que o teu argumento não é válido, porque isso é mesmo que estás a dizer. Bom, eu não consigo ter garantias que as pessoas nunca vão conseguir comprar armas, porque elas existem no mercado negro. Então mais vale fazer com que isso seja legal. No fundo é quase a conversa de há pouco, de colocar barreiras, não é? Certo, é colocar barreiras, mas a minha questão é... Ok, tu podes dizer, não é possível fazer uma fiscalização completa disto sem teres um sistema opressivo. Da mesma forma que não é possível pedires o terrorismo por completo sem teres um sistema opressivo. Correto. Agora a questão é que tem que haver... Há sempre trade-offs nas escolhas que tu fazes. E eu acho que a privacidade é uma coisa muito importante. Obviamente que, da mesma forma que eu sou contra a criação de um sistema opressivo de vigilância para impedir o terrorismo, sou contra a criação de um sistema opressivo para teres privacidade a 100%. Agora a questão é que acho que é importante a existência dessas leis, porque certamente que servirão como deterrent, digamos assim, não sei como dizer isso detratores. Em português. Detratores, exatamente, que são prejudiciais. Será que num sistema como é a internet de hoje em dia seria mesmo detrator? Eu não me parece que tu conseguisses. No fundo estavas a dizer que não íamos ter um sistema opressivo, íamos ter alguns macacos, entre aspas, que fiscalizavam algum software, não é? Quanto muito terias gente a multar a Google outra vez. De vez em quando, toma lá mais uns milhões. Mas como quem diz a Google diz... O que eu quero dizer é que não me parece que numa coisa à escala da internet qualquer tipo de fiscalização fosse ser suficientemente eficaz. Então, mas isso é a mesma coisa, por exemplo, a pornografia infantil. Não podes aplicar exatamente o mesmo argumento? Qualquer coisa à escala da internet não é suficiente para fazer com que não haja. Claro que não. Não necessariamente. Não é bem a mesma coisa. Porque eu consigo fazer algoritmos que detectam pornografia infantil no tráfego. Ok? Porque é público. O tráfego é público. Esta questão que estamos a discutir, o tráfego é público. Esse é um dos nossos problemas. Mas eu não consigo fazer algoritmos que vão inspecionar os programas de todas as pessoas que estão a correr nas máquinas de todas as pessoas. É um pouco diferente. A não ser que eu tenha alguma coisa que corre nas máquinas de todas as pessoas, que no fundo corresponde
ao tal sistema. Adblockers. Mas estou a falar dos servidores. Os servidores das Então, pessoas, que esses é que fazem o tracking. Mas se daí, dado que isso é um sistema tão complicado, daí as pessoas tentarem, por elas próprias, com meio de adblockers e anti-trackers, essas tretas, tratar delas próprias do problema. O que tu me estás a dizer é, existe um problema. Como eu não conheço uma solução eficaz para o problema, mais vale nem sequer o atacar. Não é só isso, é também porque, como eu já mencionei, eu não considero que esses meus dados sejam assim tão relevantes. Problemáticos. No fundo podemos dizer isto. Exato, problemáticos. Podemos dizer que eu tenho de certo Então, modo alguma mesmo confiança. sabendo que para outras pessoas isso é extremamente importante? Sim, porque a minha opinião vale tanto quanto a das outras pessoas. Claro, mas a questão é, tu estás a dizer, ok, para mim não é importante. E portanto estou-me a cagar. Eu não me estou a cagar. Eu gosto que o meu telemóvel e o meu computador me ofereçam este serviço personalizado. Eu acho que isto é uma coisa positiva. Eu concordo perfeitamente com o que vocês disseram. Isto deve ser um sistema opt-in. As outras pessoas, certo, por definição, não devem ter isto. Eu devo poder optar por isto. Outra discussão que estamos aqui a ter é o quão fazível é garantir, de um ponto de vista legal e prático, que esta opção de opt-in existe de facto. Ou seja, quanto é que nós conseguimos garantir que uma empresa não está a fazer tracking dos outros. Isso é um assunto paralelo. Agora, eu gosto que estes serviços existam, estes serviços de tracking, eu quero continuar a tê-los. Mas ninguém está a tentar Claro, impedir que eles existam. não é? Idealmente eu até quero, e muito de acordo com o que vocês dizem, poder personalizá-los mais. E ter um opt-in, opt-out, whatever. Certo. Mas também acho que não é fazível. Ou seja, se me perguntasses. Execuível, por favor. Execuível, sim. E agora ias-me dizer: então não achas que devemos lutar por esta causa de garantir que haja anonimidade na internet, que o tracking acabe? E eu digo-te: é louvável dizeres isso, mas no meu entender, essa causa é quase como que uma causa perdida. Porque tudo isto que vocês disseram, de fiscalização, etc., eu não acho que isto seja execuível. No mundo verdadeiro, fora de utopias. Conhecendo o sistema atual, a internet como a temos, sendo de informática, etc., eu não acho que seja. Talvez seja possível se reestruturarmos tudo isto. Não sei, não coloquei suficiente pensamento sobre isso. Mas acho que não é. E, portanto, é quase como que uma batalha perdida para mim. Não sinto que devo investir muito em lutar por esta privacidade, que certamente deveria existir. Esta possibilidade de privacidade deveria existir. Mas eu sinto que o meu esforço de luta é muito mais bem emprego noutro sítio. Certo, eu percebo isso, mas eu percebo o que tu estás a dizer, que é uma coisa que que não merece assim tanto o teu interesse, porque é uma coisa que não te incomoda. Mas concordas comigo que deve ser uma coisa que esteja regulada ou não? Sim, Ou achas mesmo que não é pelo só não facto me de não- incomoda. Atenção. Ok, não me incomoda, mas não é só por causa disso. Como eu disse, eu percebo perfeitamente que deveria haver maneira de regular isto. O que eu acho é que não é execuível regular isto. Não é possível fazer isto de forma suficientemente eficiente. Tu vais conseguir impedir alguns, mas muitos outros surgirão. A internet, como ela existe hoje em dia, a nossa forma de comunicar, toda a base da internet é, no meu entender, por definição, essencialmente insegura e vulnerável a isto. E não há fiscalização no mundo que tu tenhas para fazer isto decrescer de forma significativa. E tenho um problema semelhante com drones. Já agora. É muito parecido o problema que eu tenho com a fiscalização de drones, mas sim. Sim, mas se calhar isso é um bocado a questão de, por exemplo, no meu entender, o modelo que nós temos agora de capitalismo é mau. Não é o melhor que pode existir.
tem problemas graves que são impossíveis de resolver. Mas isso não implica que eu deixe de lutar por aquilo que eu acho que é o mais correto. Eu acho que isso seria baixar os braços perante uma adversidade. Não valeria a pena investir esse tempo em lutas mais ao nosso alcance, em vez de desperdiçares esse tempo nesta luta sem... Mas porquê que é desperdiçado? Porque não é execuível. Mas não é execuível para ti agora, neste momento. Se calhar existe uma forma em que isso é execuível. Simplesmente nós ainda não temos o conhecimento suficiente para isso, ou não existe a infraestrutura necessária para isso, ou no caso da internet em concreto, seria necessária uma reformulação profunda de toda a forma e há como muita funciona. gente que é a favor disso. Certo, e quando fizessem essa reformulação já iria ter os backdoors para os governos. Mas não é isso que eu digo. O que eu digo é que é como se de certo modo houvesse um limiar até ao qual tu consegues fazer uma alteração. A partir de dada altura, eu acredito que é quase impossível tu voltares atrás. Por exemplo, temos imensos computadores hoje em dia, imensos telemóveis, tudo isto está preparado para esta internet. No dia em que tu decidas formar uma nova internet, que tem de ser incompatível com a outra, por definição, por causa de questões de privacidade, digo eu, se calhar é questionável ou não, tu terias de arranjar maneira de tornar tudo o resto lentamente, progressivamente obsoleto e criar este novo sistema. E eu acho que isto não é praticável. Além de que terias de convencer as pessoas que isto fazia sentido, etc, blá blá blá. Além disso, tens a questão tecnológica mesmo. Nós já estamos tão presos nesta tecnologia. É um pouco como... Não é bem. Mas é parecido com IPv6. Nós estamos muito lentamente a adotar IPv6, que é o que sucede ao IPv4 e que é... Mas repara, porquê é que estamos a fazer isso? Não é porque é melhor. Estamos a fazer isso porque chegamos ao limite do IPv4. Nós só começámos a adotar numa escala maior o IPv6 porque começámos a bater mesmo nos limites do IPv4. E a questão é, há um limite em que se possa bater, entre aspas, destas questões de privacidade que motive nós passarmos para uma nova internet? Mas é preciso chegar a um limite? Eu penso que sim. Esse limite não pode ser nós dizermos isto que temos agora é inaceitável? Andaram que tempos, mais uma vez, não é uma analogia perfeita, mas longe disso, mas também andavam a dizer isso do IPv4 há imenso tempo. E vê lá, literalmente as décadas que ele não aguentou ainda depois de terem avisado e avisado e avisado. Certo, mas essa mudança está a acontecer. Está a acontecer porque atingimos um limite. Se não tivéssemos atingido o limite, ninguém ia querer saber. Ninguém. Mas ninguém, estou certo disso. Se não chegasse ao limite, por muito que o IPv6 seja melhor, ofereça melhor qualidade às pessoas, melhor serviço às pessoas, ninguém ia querer saber disso. Podes alegar que ninguém quereria saber porque tinha custos para os providers que não compensavam. E portanto que esta analogia toda é ela falsa. Porque no cenário de uma internet, se calhar os benefícios faziam outweigh aos custos, não sei. Então, mas aquele formato de data também ia fazer overflow lá para 2100 e qualquer coisa. E dizes que isso já está pensado e já foi resolvido. Claro. Chegaste ao limite e resolveram o problema. Mas já houve acidentes por causa disso. Por exemplo, eu lembro que houve casos de seguradoras, penso eu, que estavam a fazer seguros para 30 anos e empréstimos a 30 anos nos bancos também. E começou a dar problema. Porque iria... Isto é o problema, para quem esteja a ouvir... Mas não chegou ao limite. Pois. Digo eu, não é? Como deu Não alguns chegou ao problemas. limite para ser resolvido. Sim, mas só para contextualizar quem esteja a ouvir, a questão aqui é que a maneira como datas são representadas nos computadores tem um problema. A maneira como ela estava representada fazia que quando um computador chegasse a 2038, de repente aparecesse novamente em 1970, penso. Acho que era 1970. Ou seja, aquilo é um número e ele dava a volta e voltávamos para trás. E houve uma solução que é simplesmente usar um número maior. O dava a volta só faz sentido também para quem percebe computadores. Pronto, por isso é que eu passei um bocado ao lado. Mas o que interessa é que chegávamos a 2038 e aquilo mudava para 1970. Era um calendário circular. É um calendário circular, mais ou menos. E ficávamos sem folhas, né? E dava a volta. Mas aí também é um bocado diferente, porque para já temos muitos sistemas que ainda não são compatíveis
com isso. Muitos, mas muitos sistemas legacy que andam por aí e que têm problemas. Ou seja, tal como o IPv6, estamos a fazer uma transição lenta. Sim. Por outro Que lado, isso é seria uma de esperar questão... de qualquer maneira. Sim, mas há aqui outra coisa que no fundo tem estado um bocado subjacente a tudo o que temos estado a dizer, que é as empresas que fazem o dinheiro tinham muito a perder com isto. Certo? Certo. Mas as empresas que fazem o dinheiro têm muito pouco a perder, ou tinham muito pouco a perder com o IPv6 até o IPv4 bater no topo. Tal como têm muito pouco a perder com esta questão da privacidade. Pelo contrário, têm muito mais a perder ao não nos poder fazer anúncios dirigidos, etc. Seria preciso nós livrarmos-nos deste sistema, de certo modo, deste monopólio que existe, destas grandes empresas que controlam a nossa vida e controlam o nosso dinheiro. Portanto, se é capitalismo ou não é outra discussão, que não é para agora. Mas só a gozar. Sim, é este sistema fundamentalmente malévolo, porque é um sistema fundamentalmente malévolo. Tem coisas boas, mas ele é, por definição, malévolo, no meu entender. Tínhamos de nos livrar dele. É aí que está o busilis da questão. Não é as pessoas de repente preocuparam-se com o bug do ano 2038 ou com o IPv4, que eu não posso ir à internet. É o quanto lucro dá. E o lucro de uma pessoa, de outras, os bens, os direitos de uma pessoa, isso não é nada quando tu és regido por estas empresas. Certo, é a ganância, o dinheiro é que se sobrepõe a tudo o resto. Então, daí as pessoas oporem-se a isso. Exatamente. Pronto, mas as pessoas não têm controlo. Não Certo, têm. mas se as pessoas se não se opuserem, nunca o terão também. Pois? E será que se podem opor? Ou será que já passámos de um limiar e que, no fundo, somos só fantoches? Mas mesmo sendo, o que tu sugeres é cagar no assunto. Se cagares no assunto, nunca vais mudar nada. Mas a questão que eu estou a colocar é: e poderás mudar? Porquê é que eu me vou investir se eu não vou poder mudar? Porque a questão é, tu não sabes se podes mudar ou não. Não sabendo se podes mudar ou não, mais vale assumir que podes e fazeres alguma coisa por isso, porque se puderes, ótimo. Se não puderes, não podes. Paciência. Eu acho que mais vale eu dedicar o meu tempo a coisas que me dão felicidade no imediato e até, de certo modo, a longo prazo no meu tempo de vida, do que dedicar-me a essa causa para a qual eu não sei se posso, mas que, assumindo que posso, vou estar a lutar contra muitas adversidades. Vai ser uma luta em que eu tenho pouca crença, no fundo, e que é complicado eu ganhar. Eu vou estar a fazer um investimento imenso. Mas assim não tinhas desenvolvimento científico nem tecnológico nenhum. Exatamente. Como assim? Eu sei que é possível curar esta doença, mas dá tanto trabalho. E depois as empresas farmacêuticas e... Não acho que seja bem o mesmo caso. Eu acho que empresas farmacêuticas... O que tu me estás a dizer é que simplesmente a ti não te apetece lutar por esta causa. Ok, eu entendo isso. Se calhar eu também não sou uma pessoa propriamente ativa nessa causa, mas se tiver que alguma vez fazer um referendo ou votar em alguma coisa, votarei sempre com essa... Eu também. Com essa questão em mente. Pronto, sim. Eu não estou a dizer que esta seja a postura absoluta, que esta seja a postura que as pessoas devem ter. Eu estou apenas a tentar defender a minha postura para que um dia não possam chegar ao pé de mim e dizer: tu és o motivo pelo qual a sociedade está como está, não é? Tu és a causa do nosso mal, tu não lutas. E eu estou um pouco marimbando para, se as pessoas acham que eu devo lutar por X ou Y, eu escolho as minhas lutas e aquilo que é relevante para mim. E claro, se eu por acaso escolher que não há... o contrário, não é? Claro. E se eu por acaso escolher que não há nenhuma luta que eu queira ter, porque a minha vida não é para estar a lutar, mas é sim para desfrutar dela, ninguém tem de me vir com questões morais dizer que eu sou uma sanguessuga da sociedade ou que eu faço mal. Claro que não, é válido. E eu digo isto porque isto já me aconteceu. Eu já tive esta conversa com outras pessoas e insurgem-se contra mim, como se eu tivesse o dever de fazer isto.
Que há muito esta questão na sociedade, isto é outro tema, o dever disto, o dever daquilo, o dever de votar nisto, e o dever de votar naquilo, o dever de fazer isto, e o dever de fazer daquilo. E quem és tu para me dizer o que é o dever disto ou daquilo? Que de certa forma eu consigo entender. Apesar de eu ser como tu, e se calhar não fazer nada para mudar isso. Mas não deixa de ser verdade. Não sei se é verdade. Eu não tenho necessariamente de colocar o bem da sociedade à frente do meu... O bem da sociedade, se calhar num futuro muito distante, à frente do meu bem atual, no presente. Tenho? Sou má pessoa por causa disso? Posso dizer que no fim depois vamos todos morrer. Se calhar nem valia a pena ter lutado, não é? Sim, mas sei lá, acho que aqui já estamos a entrar em questões que não é assim tão relevante, sei lá. Eu acho que epá, pronto. Se formos por aí, não fazemos nada, não saímos da cama. Mas isso para mim está a cair numa falácia que é dizer que porque eu sou X, todos devem ser X. Porque eu não quero lutar ou porque eu me preocupo mais comigo, todos devem preocupar-se só com eles. Eu não acho que isso seja necessariamente assim. Mas eu não disse que as pessoas devem todas obrigatoriamente lutar imenso por isso, não é? Sim, mas estavas a dizer quase que o contrário, que é que se fosse assim não saíamos da cama. Estou a falar isto em questão, relativamente ao que tu disseste do fim do mundo. Então se calhar não vale a pena, vamos todos morrer e não interessa. Esquece, eu não percebi então, sim, ok. Ok. Eu não percebi. Mas pronto, acho que não tenho muito mais a acrescentar a este tema. Acho que é isso. Acho que devia ser obrigatório por omissão as coisas estarem no mínimo de privacidade possível. Todas as informações que estão a ser recolhidas devem ser obrigatoriamente explicitadas de uma forma muito clara ao utilizador para este poder dar o seu total consentimento das coisas. Obviamente que eu não sou contra o tracking, porque se as pessoas o querem fazer ou querem se submeter a eles para ter vários serviços, é perfeitamente compreensível. E quem sou eu para lhes negar esse direito? Mas acho que, no fundo, para podermos manter o direito de toda a gente de... Ou seja, no fundo o que eu acho que é deve-se dar o direito da escolha. E de como está hoje em dia não há esse direito à escolha. Pronto, é tão simples quanto isso. Então vou-te só encerrar com mais uma questão, que é tudo isso que tu disseste concordo, é bonito, concordo perfeitamente, mas o dinheiro que seria investido em pagar a pessoas para fazer estas leis, pagar a pessoas para operacionalizar as leis, etc., não será que devíamos poupar para outras causas mais ao nosso alcance? Não acho que achas que isto é mais importante dessa forma. Como por exemplo o quê? Por exemplo, pesquisas para doenças terminais. Isso é o mesmo que dizer devia-se acabar com o programa espacial, porque quer dizer, a gente a morrer à fome. Acho que isso é um falso argumento. Acho que se deve investir o que se puder investir nisso, pronto. O que não se puder investir, não se pode investir. Paciência, e o que é que se pode investir? Alguns, na fase de planeamento, é preciso alocar o dinheiro. E o que eu te estou já não estou propriamente a perguntar, mas estou no fundo a dizer que alguém tem de alocar uma fatia de dinheiro para isto. E seria interessante saber quanto é que tu achas que dessa fatia devia ir para isto versus outras coisas relevantes, como, lá está, pesquisas contra doenças, o programa espacial, etc. Então pronto, sabes o que é que se faz? Taxas 25% de todos os lucros a empresas que usam coisas do género. E pronto. Tens aí financiamento, nunca mais acaba. Tens na mesma de descobrir que as pessoas estão a fazer coisas do género e isso também tem custos de operacionalização, etc. Que certamente serão cobertos com os 25%. Exato, só com as empresas que estão obviamente a fazer uso disso. Já financiavas depois pessoas para procurar outras empresas que não são tão óbvias. Pronto, então é conversas de ignorantes para o Parlamento. Acho que já.
É isso. Acho que já há conversas dignas. Essas são ainda mais ignorantes. Esse é outro nível de ignorância. Acho que é um bom tom para terminarmos a discussão. A não ser que o JJ me queira dizer alguma coisa. Epá, é um bocadinho... É muito difícil estar a adicionar coisas à conversa quando basicamente partilho a opinião. Quer dizer, deveria ser opcional à partida. E visto que não é normal que as pessoas tentem conseguir algum controlo usando app blockers ou programas semelhantes. Quer dizer, e tenho um certo gosto. Isso é a razão. É a razão pelo qual não tenho nenhum like no Facebook. Eu dá-me um certo gosto. Eles não... Obviamente que podem saber coisas com esse tracking do botão de like, etc. Eles sabem para onde é que tu estás a olhar, onde é que anda o teu rato. Sim, sim. Eles sabem tudo. Mas dá-me um certo gosto de não poderem retirar informação nenhuma a partir dos meus likes porque não usar. E se pudesse, fazia isso em tudo. Mas... Compreendo. Faz-se o que se pode. Aquele episódio que eu tinha partilhado com vocês já é um bocado irrelevante. Mas há um episódio de uma podcast que eu gosto bastante, que é o Cortex, que eu já vos falei várias vezes. E eles estão a falar sobre adblock, sobre estas questões. E o Mike, que é um dos fundadores da podcast e da Relay FM, que é a rede de podcasts, de muitas podcasts, ele antes estava em marketing. E portanto ele é um bocado biased nestes assuntos. Mas ele diz que se sente muito confuso quando as pessoas se insurgem muito contra anúncios. Anúncios de Jesus e anúncios dirigidos. Como é possível anúncios dirigidos para mim? Mas ele diz que... Primeiro ele diz que anúncios dirigidos são obviamente melhores. São melhores. Se conseguimos fazer anúncios dirigidos, vamos fazê-los, porque são melhores, têm mais impacto, são melhores para as pessoas, são melhores para quem está a vender. Ele diz que são melhores para todos. Isto foi o que nós já discutimos, e no fundo há aqui uma questão de privacidade que é má, porque alguns desses dados estão a mapear-nos, etc. Se houver uma leak é mau, etc. Pronto. Mas ele diz que ele não vê este tipo de... não vê as pessoas a insurgirem-se assim quando recebem um papelinho do Lidl em casa, que foi feito especialmente para eles. Porque existe publicidade direcionada, e em grande quantidade também, no correio normal, e não é como se as pessoas estivessem a dizer: ai Jesus, preciso de um polícia aqui na minha porta, porque eles sabem a minha morada, não é? Que ainda é uma coisa mais grave do que saberem onde é que vocês andam na internet, é se sabem a vossa morada, não é? Publicidade direcionada do Lidl não há. É um exemplo. Isso só haveria se tu desses a tua informação na loja. Eles conseguem sabê-lo de muitas outras maneiras. Além disso, é para isso que servem os tais autocolantes, para rejeitar todo tipo de publicidade. Ok, essa tem que ter o teu nome. Mas é óbvio que é o adblocker do correio antigo. Para além de que eu não tenho qualquer cartão por exemplo, do Continente ou do Jumbo, ou o que quer que seja, exatamente por causa disso, porque isso permitir-lhes não só saber certas informações sobre mim, como fazer tracking. Eu gosto dos e-mails que a FNAC me manda a dizer umas coisas que eu gosto de comprar e que vou comprar. Pronto, mas lá está. Tipo, mas é uma questão de escolha, é uma questão de escolha. Né? Claro, é uma questão de escolha, não estou a discordar de nada. Mas estou a fazer a observação como temos opiniões diferentes. Como deveria ser, que é opcional. Sim. E está off por default. Isso é válido. Isso é válido. Pronto, eu vou cortar esta parte em princípio, não adiciono nada à conversa. É hoje uma semana depois e eu não cortei esta parte. Mas eu queria-vos contar isso desse episódio. Eles discutem o adblock, é muito interessante, e discutem questões morais sobre se é correto uma pessoa usar adblock ou não. Eles mergulham em assuntos mais interessantes como... e que nós não discutimos aqui, que são assuntos importantes também, que é... porque nós focámos na privacidade, mas eles questionam: ao tu a usares o adblock, estás a cortar fontes de dinheiro aos sites a que gostas de ir. Temos pena. E eles discutem o quão moral isso é, ou não, etc. É sério. Que me peçam uma subscrição, e se eu gostar assim tanto do site, pago para ver. Sim. Agora, darem-me publicidade, não obrigado. Fair enough. Se tiverem tempo, ouçam a discussão. Eles discutem isso e é muito... Eu achei muito interessante. Até porque eles têm opiniões essencialmente contraditórias sobre o assunto, e eu gostei
Gostei muito. O CGP Grey diz no fundo que um site que não é capaz de capitalizar a sua existência sem anúncios é um site que não deveria existir de qualquer forma. Ou seja, um site que não consegue vencer com um modelo de subscrições ou com outra estratégia é um site que por si não tem conteúdo de valor para oferecer às pessoas, que não estão dispostas a pagar explicitamente por ele. No fundo foi o que eu acabei de dizer, não é? Sim, no fundo foi o que tu disseste. Mas é muito interessante ouvir a discussão. Uma forma de capitalizar inclui o tracking dos utilizadores? Não. Okay. Não. Mas assim dava a volta. Gostei do desvio, sim. Não. Eu acho que estava-me a vir qualquer coisa à cabeça acerca, mas isto não tinha nada a ver com isto. Não, era. Há bocado acho que disseste qualquer coisa tipo a realidade era subjetiva, certo? E que por isso não valia a pena. Agora já não me lembro bem, mas a ideia era tipo, pronto, é subjetivo e fuck it, não vale a pena estarmos a debater-nos sobre o assunto? Sim, mas. E que nunca irias passar disso ou qualquer coisa assim. Agora estava-me a vir uma espécie de argumento, mas agora já não lembro bem as bases. Querias tentar fazer uma comparação, não é? Mas... Sim, talvez com, tipo, de antes a realidade também era... é o planeta. E depois o Galileu arranja lá o telescópio ou o que é. E agora a realidade já não é isto, é mais até ali. Portanto, se ele tivesse desistido, ficava numa realidade mais limitada, I guess. Portanto, não era motivo para desistir, mas já não sei bem onde é que eu queria chegar com isto. Percebo o que queres dizer. Mas... não sei, a minha mente também já está cansada. Pronto, é isto. E é isso. Bem, eu tenho aqui 3 horas e 12 minutos para editar, não é? Só ouvi o mastigar do João. Estou a comer uma pera. É verdade. Fui agora relembrado de uma crítica bastante grave e séria. Sim, então. Que foi, tu a meio de talvez o terceiro, ou melhor, o episódio 2. Sim. Passado. Tu disseste qualquer coisa como, depois os nossos 3 ouvintes e meio vão dizer não sei o quê. E o ouvinte do meu lado levou aquilo a peito. Então eu nem chego para um ouvinte a sério. Só metade. Como é que é? Quem é que disse que era? Pronto, é isto. Peço desculpa. Então eu reformulo. O meio está do meu lado. Pode ser? Eu assumo a responsabilidade do ouvinte do meio. Ok. Por acaso nem foi nada nesse sentido. O meio é... Mas foi uma crítica que tive. Foi... Peço desculpa. Eu não quero insultar uma parte inteira dos nossos 3 ouvintes e meio, que estes episódios já levaram downgrade para 2, porque, enfim, convenhamos que assim o que seria de mim. Mas também, quer dizer, fuck, meu. Esqueci-me completamente do que ia dizer.